Olá, boa noite. Começa agora o Terra Viva, DBO na TV, desta terça-feira, 23 de fevereiro, com as principais notícias da pecuária brasileira. A FIV, que quer dizer fertilização in vitro, uma tecnologia que permite a produção de embriões no laboratório, já é muito usada na pecuária brasileira e não é de hoje. E ao contrário do que muita gente ainda acredita, os seus benefícios não ficam só nas grandes fazendas criadoras de animais de elite, mas estão chegando cada vez mais com intensidade nas pequenas e médias propriedades de gado comercial. E quem tem mais informações é o nosso editor Sidney Mastio, que já está se apresentando aqui na televisão para pegar firme no serviço. Boa noite, Sidney. Seja muito bem-vindo ao rancho. Boa noite, Vinícius. Muito boa noite para todo mundo. Depois de correr a chapada em andança programada para fazer a catança do gado e formar uma boiada ajeitada, a comitiva estradeira do Terra Viva DBO na TV já está preparada para mais uma jornada viajadeira e convida agora os companheiros boiadeiros e as companheiras boiadeiras desta freguesia para apreciar a nossa função novidadeira do dia. Pois é, na rotina das fazendas brasileiras, o touro tem uma importância extraordinária para o melhoramento genético do rebanho, né? Mas a vaca, a influência da vaca, fica limitada só naquelas crias que ela conseguir parir, né? Enquanto tiver no tempo dela de reproduzir. Pois a grande vantagem da fertilização in vitro é justamente a possibilidade de que uma fêmea de alta qualidade tenha a possibilidade de produzir uma quantidade muito maior de animais do que se fosse só por meios estritamente naturais, digamos assim, né? E aí, para adquirir maior entendimento a respeito dessa questão, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o médico veterinário José Rodolfo Franquin Sabadim, gerente de embriões da Alta Genetics, que vai participar do programa falando ao vivo pelo computador, diretamente de Uberaba, no interior do grande estado das Minas Gerais. Boa noite, Sabadim. Muito obrigado por você ajudar a gente no entendimento dessa questão. É uma satisfação ter a sua presença aqui no nosso arranchamento eletrônico. Seja muito bem-vindo. Boa noite, caros telespectadores do Terra Viva. Boa noite, Sidney. É um prazer, uma honra, um privilégio poder falar aqui para vocês, né? E nesse momento tão difícil aí, talvez o maior desafio da humanidade moderna, nesse período de Covid, trazer um pouco de novidades e de notícias boas e frisar que, mesmo diante desse cenário, a nossa pecuária continua cada vez mais forte. Dando uma resposta para a necessidade da sociedade, né? Ô, Sabadinho, agora explicando assim, para a gente que não é cientista, o que é a FIV, a fertilização in vitro? Bom, a fertilização in vitro, basicamente, de uma maneira muito simples, é quando nós pegamos o gameta feminino através da coleta de óvulos e fertilizamos com o gameta masculino, que é o sêmen, gerando dessa maneira um embrião. E quando há ferramentas de seleção genética, de melhoramento genético, para se selecionar esses indivíduos, essas fêmeas e esses machos, os touros provados, melhoradores, nós chegamos de fato a um embrião de alto valor genético que pode contribuir e muito da porteira para dentro para o pecuarista. Agora, Sabadinho, uma vaca assim de excelente qualidade, né? Ela consegue produzir aí por meios naturais um bezerro por ano, se ela for boa, né? E com a FIV, quantos ela vai poder produzir? Exatamente. Eu costumo dizer que nós temos várias biotecnologias da reprodução e todas elas são importantíssimas e cada uma se encaixa num determinado momento de um negócio, no determinado período, estado de maturação de uma fazenda. E a FIV ela vem como uma ferramenta muito democrática e essa é uma das grandes vantagens que ela entrega. Nós conseguimos facilmente hoje produzir até 30 indivíduos, a gente já vê com frequência 30 indivíduos da mesma doadora em uma única safra, em um único ano. Então você imagine só, se você tem 1% do seu rebanho, que são as melhores vacas num universo de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, você consegue fazer absolutamente vários produtos dessas 1% melhores. E com isso você consegue melhorar de maneira vertiginosa o nível genético do seu rebanho. Quer dizer, o que a gente poderia chamar de revolução, né? Agora, Sabadim, como é que são escolhidas as vacas que vão ser as doadoras de embrião?
Exatamente. Esse é um dos grandes diferenciais da Alta Genetics. A Alta é uma empresa muito focada em atender o cliente, muito focada em entender o que de fato é a necessidade real do nosso cliente, a necessidade genética do seu negócio, né? E nós levamos em consideração e nós oferecemos isso ao nosso cliente, o apoio, a seleção das melhores animais, das melhores doadoras, das melhores fêmeas dentro do plantel dele, fazendo um plano genético onde a gente possa traçar as estratégias do plantel e identificar aquelas doadoras que vão entregar aquilo que a fazenda precisa melhorar e busca melhorar. Por exemplo, nós conseguimos entender se a necessidade da fazenda é melhorar a parte de reprodução, a parte de peso a desmama, qualidade de carcaça. Com isso nós conseguimos detectar aquelas doadoras que mais imprimem isso dentro do rebanho e assim escolhermos um acasalamento direcionado com os touros da nossa bateria alta e assim entregar aquele animal que vai deixar mais lucro da porteira para dentro para o nosso cliente. Ô Sabadinho, agora, quais são as qualidades que uma vaca deve ter para ser receptora de embriões? Esse é um paradigma que nós vivemos por muitos anos. Eu basicamente estou nesse mercado de embrião desde que eu comecei a trabalhar, já se fazem 12 anos, né? E a FIV deve ter aproximadamente seus 20 anos a nível comercial, né? E a gente passou por várias etapas. Uma delas é que a receptora precisava ter algumas características que não se via tão, não deixava o processo ser eficiente, mas hoje a gente fala seguramente que nós conseguimos trabalhar com receptoras comerciais, com cruzamento industrial, com receptoras neloradas. A receptora precisa ter condições para parir bem o bezerro, condições para cuidar bem do bezerro, um manejo sanitário e nutricional excelente, satisfatório, e com isso ela vai conseguir parir aquele produto de alto valor agregado e ela vai conseguir desmamar muito bem aquele bezerro. Então, nada de paradigmas, nada de muitas dificuldades, o que precisa é nada mais do que qualidade de manejo e qualidade técnica dentro da fazenda para poder entregar um produto bem desmamado. Agora, falando de novo, assim, para quem não é especialista, né? A genética da receptora vai influenciar de alguma forma a qualidade do bezerro que ela vai parir? Não, de forma alguma. A receptora ela vai ser só uma barriga de aluguel. Geneticamente, o bezerro ele vai ser fruto de outra doadora de maior nível genético, acasalada com um touro de alto índice, de alto apelo comercial, vamos dizer assim. Então, o que isso quer dizer? A receptora, ela vai, se ela tiver condições nutricionais, sanitárias, ela vai parir muito bem esse produto e esse produto vai carregar o alto nível genético da doadora que foi selecionada lá atrás pelo nosso time alta, pelo cliente, pelos consultores da fazenda, de acordo com exatamente a necessidade que o cliente tem. E ainda nós temos ainda a ferramenta de entregar para o nosso cliente o embrião pronto da alta, com doadoras que são contratadas pelo nosso time da alta em rebanhos de referência a nível nacional, ou seja, rebanho de 40, 50, 60 anos de seleção, e o cliente alta tem a oportunidade de acessar essa genética de alto nível, a nível nacional e internacional, e levar para dentro da sua fazenda. Agora, Sabadinho, quando o pecuarista começa a trabalhar com FIV, muda alguma coisa na forma de escolher os touros que ele vai usar? Absolutamente não. Depende do critério, como eu sempre digo, depende dos objetivos da fazenda, depende dos sistemas de produção. E dentro disso, a gente escolhe, ou o pecuarista escolhe aquele touro que está mais adequado para o seu sistema de produção. A vantagem de tudo isso é que com uma dose de sêmen a gente consegue produzir até 30 embriões. Então, nós conseguimos otimizar muito o uso do sêmen na produção de embrião, fazendo com que o custo-benefício dessa dose de sêmen seja muito mais aproveitado. Agora, a FIV só serve para quem trabalha com gado de elite? De forma alguma. Volto a falar, contando lá do passado, né, que é sempre bom a gente entender o passado para saber onde a gente quer chegar no futuro. A FIV, sim, foi uma ferramenta que se iniciou no gado de elite, né, era uma ferramenta extremamente dificultosa de se aplicar em fazendas comerciais, e isso foi se transformando ao longo do ano. Hoje, a grande parte dos usuários da FIV são produtores, pecuaristas, que fazem conta na ponta do lápis, no papel, que olham a linha final da lucratividade do seu negócio. Ou seja, a FIV hoje ela se aplica para quem quer produzir mais leite e para quem quer produzir mais carne. Falando em conta, né, Sabadinho, qual é a conta básica que o pecuarista deve fazer
para saber se, no caso dele, vale a pena trabalhar com FIV. A pergunta que nós temos que fazer, né, Sidney, é a inversa. É quando não vale a pena trabalhar com embrião, né? Esse é o cenário mais limpo aí para a gente entender. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a FIV ela se aplica a qualquer realidade. Se você vai fazer reposição de matriz com as suas próprias doadoras, né? A gente tem uma previsão de custo desse produto nascido, vamos dizer assim, né? Contando o preço do embrião, o preço da aspiração, o custo da desmama, em torno de R$ 1.200, R$ 1.300. Se você for comprar uma bezerra comercial no mercado, você vai pagar muito mais que isso hoje, sem informação nenhuma, sem saber de onde vem a genética. E quando a gente vai ainda para o nosso embrião, com a genética inclusa, com as doadoras da alta, essa conta ela vai um pouco mais acima, ela vai na ordem de R$ 2.300, R$ 2.400, uma estimativa de uma bezerra nascida. É claro que isso depende muito dos índices da fazenda, né? Mas é uma bezerra com avaliação genômica de mãe, de pai, com todas as DEPs de fertilidade muito forte, DEPs de precocidade muito forte, e o pecuarista tem acesso a tudo isso e basicamente a preços que hoje a gente encontra no mercado uma dificuldade muito grande de reposição, tanto de matriz quanto compra de touro. O pecuarista consegue fazer tudo isso através da utilização de embrião com um custo-benefício até muitas vezes menor do que se adquirir esse animal pronto. Muito bom, o futuro é hoje, né, Sabadim? Sabadim, queria agradecer demais a sua participação, suas informações aqui no programa e mandar um abração para você e para toda a turma boa da Alta, que a gente conhece todo mundo é amigo, né? Então, muito obrigado, viu, Sabadim? Até uma próxima vez. Muito obrigado, Sidney, obrigado, amigo, telespectador do Terra Viva, pela atenção e conte conosco da Alta Genética. Estamos aqui para levar todas as soluções para você, nosso pecuarista. Muito obrigado. E a gente volta agora para os nossos estúdios no bairro do Morumbi, aqui na capital de São Paulo, com o companheiro Vinícius Marra. Obrigado, Sidney. E daqui a pouco você volta com o fechamento do mercado do boi gordo. E vamos agora para o nosso primeiro intervalo. Na volta, vamos ver que a produção de etanol de milho está crescendo no Brasil. Até já! Estamos de volta com Terra Viva DBO na TV. A produção de etanol de milho está em expansão no Brasil. Para este ano, a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, estima um crescimento de 80%. O país deve chegar aos 3 bilhões de litros. Quem explica melhor é o presidente da UNE, União Nacional do Etanol de Milho, Guilherme Nolasco. O milho que era uma estratégia da cultura da soja, de rotação de cultura, que não tinha tanta agregação de valor. O etanol de milho ele sai um pouco dessa fatia de exportação de milho em grãos para a industrialização, gerando riqueza, impostos, interiorizando empregos. O etanol de milho tem seu espaço e tem conquistado isso. Essa safra girou em torno aí de 7 a 8% da produção nacional de etanol. O etanol de cana-de-açúcar é o protagonista deste mercado. Eu acho que os dois juntos é uma integração muito bacana, pegando oportunidades e características positivas para essas usinas chamadas flex, produzir etanol de cana e de milho. O etanol de milho, realmente, nas nossas projeções, devemos, nos próximos 8 anos, chegar aí em torno de 20% do mercado nacional. A alta nos preços do milho trouxe um ponto de atenção para o setor, mas ela tem sido compensada pela grande estratégia de compra antecipada de milho. Essa é a grande estratégia das usinas produtoras de etanol de milho. Então, o milho processado ele tem um preço médio ponderado bem menor do que o milho no mercado spot, esse é um fator. E, em consequência disso, a alta dos preços do DDG, do farelo de milho, para cada tonelada de milho processada se produz 300 quilos de DDG. E o DDG tem acompanhado o mercado do milho, então traz um certo seguro, um hedge à operação de etanol. O abate de suínos e aves apresentou crescimento no quarto trimestre de 2020. Já no caso dos bovinos, houve queda. Pelo IBGE, a produção de carne bovina chegou a mais de 7 milhões de cabeças abatidas no quarto trimestre de 2020,
queda de pouco mais de 10% na comparação ao mesmo período do ano anterior. Seguindo a mesma linha do tempo, a produção de quase 2 toneladas de carcaças bovinas também representou uma queda, neste caso, de 6,5%. O abate de suínos cresceu na comparação anual, mas teve queda em relação aos 3 meses anteriores, pouco mais de 12 milhões de cabeças, o que representou um aumento superior a 1,5%. O peso acumulado das carcaças suínas foi de 1 milhão de toneladas, aumento de 1,7% em relação aos meses de setembro a dezembro de 2019. Com base neste período, foram abatidas mais de 1,5 bilhão de cabeças de frango. E vamos para mais um intervalo. Na volta tem as informações do mercado do boi gordo, as cotações do dia e também o versinho caipira do nosso editor Sidney Mastio. A gente volta já já. De volta com o Terra Viva DBO na TV. E quem também está de volta aqui no nosso rancho eletrônico é o editor Sidney Mastio, que traz o fechamento do mercado do boi gordo nesta terça-feira em todo o país. Sidney, é com você. Obrigado, Vinícius. E o que tem para ser contado é que o nosso mercado do boi gordo agora está zigue-zagueando e cambeteando, igual o gambá que achou buraco na parede e passou a noite inteira dentro do barracão do alambique. Conforme da sabedência do companheiro fazendeiro, a nossa praça boiadeira agora está espremida entre a queda na demanda por carne, que empurra o carretão na descida da ribanceira, e, por outro lado, o extraordinário aperto na oferta de boiada terminada, que puxa o preço justamente para o lado contrário, né? O resultado é que quase todo dia o nosso comércio pecuário está mudando de direção, de modo então que, assim, mal e mal, nesse vai e vem, né, a balança está, digamos assim, mais ou menos equilibrada. Falando agora neste prazinho curtinho que está bem aqui na nossa frente, com o andamento do calendário, o pagamento do salário ao trabalhador empregado, que começa aí a partir da semana que vem, se tudo correr bem, pode começar a ajudar a mudar um pouco o lado que está batendo o vento. Outra novidade importante é que a exportação está dando ligeiros sinais de reação, né, com o comprador estrangeiro, especialmente o chinês, começando a recuperar a animação outra vez. Na soma das 3 primeiras semanas de fevereiro, a média diária de embarques daqui para o estrangeiro subiu para 5.480 toneladas, o que é bem melhor do que era no começo do mês, muito embora ainda esteja 10,7% abaixo do que estava nesse mesmo período do ano passado. No balanço do dia da Scott Consultoria, foram registradas mudanças nas cotações em 15 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil, sendo que em 9 delas o preço subiu e nas outras 6 ele caiu. E o amigo pecuarista redobre agora a atenção, porque o companheiro apresentador e jornalista Vinícius Marra vai fazer a recitação dessa lista. Acompanhe. Começamos com as derriçadas do dia. No Triângulo Mineiro, o boi escorregou mais uma vez e vale agora R$ 293,50, no prazo de 30 dias e já descontada a parte do fundo rural. Queda para o boi também no norte de Minas Gerais, que está cotado a R$ 294,50. Seguimos para o sudoeste de Mato Grosso, que registrou queda geral. O boi vale R$ 286,50 e a vaca R$ 275. Agora o noroeste do Paraná, com o boi caindo para R$ 283,50 e a fêmea batendo os R$ 268. Mesma situação no norte de Tocantins. O preço do boi recuou para R$ 279 e o da fêmea para R$ 269. A última queda foi registrada no Espírito Santo, com o macho caindo para R$ 273 e a fêmea escorregando para R$ 266. Falamos agora das altas desta terça-feira. Uma delas em Belo Horizonte. Quem quiser comprar boi na capital mineira vai pagar R$ 294,50 por arroba. Em Dourados, em Mato Grosso do Sul, a arribada foi geral. O boi saltou para R$ 282,50 e a vaca subiu para R$ 271. No oeste da Bahia, outra alta dupla.
O boi vale R$ 284,50 e a vaca R$ 274. Mesma cotação no norte de Mato Grosso, R$ 285,50 para o macho e R$ 274 para a fêmea. Quem quiser comprar boi no oeste do Maranhão vai ter que desembolsar no mínimo R$ 274. Seguimos agora para o Pará, que teve alta apenas para a vaca. Tanto em Marabá quanto em Redenção e em Paragominas, a cotação foi a mesma. A fêmea vale agora R$ 273. Fechamos com o sudeste de Rondônia, com o boi pulando para R$ 275 e a vaca sendo vendida a R$ 265. Pois é, interessante que a terça-feira acabou sendo bem melhor do que a segunda, né? Mas o mercado tem dessas coisas. Bom, está chegada então a hora de fazer a recitação do nosso versinho caipira do dia, lembrando que o tema escolhido para esta semana é lugar de viver. Então, vai ouvindo. O vinhático e a sucupira, o cipó de imbira, o pau-terra, a aroeira e a castanheira da serra, a paineira e a guaraiúva despertaram lavados e acordados pela chuva criadeira que caiu na mata a noite inteira. As águas voltaram e para todas as raças de árvores e plantas, de madeira ou não, viventes no sertão, é tempo de renovação, de brotos, folhas e flores, de pintar com novas cores toda a beleza e o esplendor da nossa natureza. Tá certo então, gente? Eu vou ficando por aqui, minha parte está terminada por hoje. Deixo aqui um grande abraço para todo mundo e prometo voltar amanhã nos nossos horários de costume. Passo agora, então, a vez de falar para o meu companheiro Vinícius Barra. Abraço, Sidney, boa noite para você, até amanhã. E o DBO de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Nós voltamos na quarta-feira com a reprise desse programa às 6h30 da manhã e com o noticiário novo a partir das 7h45 da noite. Até lá.